2 jogos e um jogador. Mas esses 2 jogos são 2 viradas. Então o Vasco, antes de você assumir, fazia muito tempo que eu não virava um jogo. Era papo de mais de um ano sem virar uma partida. E você logo virou 2 em sequência, né? Você vira contra o Operário fora e vira contra o Criciúma em casa. Contra o Operário fora, você fez uma substituição que por muitos foi tido como não ortodoxa ao colocar o Figueiredo de lateral direito. Eu queria que você contasse de onde é que tivesse ideia do Figueiredo lateral direito, se é alguma coisa que você treinou. E se naquele jogo contra o Operário parece que reacendeu a chama do acesso, porque tinha muita gente em dúvida, o Vasco virou ali, era um jogo muito difícil, e foi a melhor partida do Alex Teixeira no ano anterior, ao meu ver, pelo menos. Bem, o Figueiredo, ele é Primeiro, o Figueiredo é um atacante, né? Seja de lado ou centroavante, de área, ele é realmente um atacante. Você viu o Figueiredo de 9? Eu não coloquei ele de 9. Mas assim, num jogo, eu vejo, porque ele tem realmente, ele consegue jogar de costa para a zaga, ele consegue ter os momentos que a gente fala de facão, aquele facão de 10 metros. Ele é um jogador muito forte fisicamente, é um jogador que está sempre disposto, falou, professor, eu ajudo do que você precisar. E eu, por ter sido lateral, eu vejo ele com uma característica realmente assim, de que ele pode ser um grande lateral. Porque ele é forte, ele marca muito bem, ele tem um excelente sentido de marcação, de fazer a última linha, de cobrir o zagueiro. E, ao mesmo tempo, por ser um atacante, ele tem a facilidade de finalizar. Não apenas de cruzar, mas de finalizar de fora da área. No primeiro jogo que eu coloquei, ele já fez um golaço de fora da área. Não lembro quando exatamente, se foi esse jogo. Acho que foi o jogo do Criciúma. Foi um golaço, uma paulada de fora da área. Então, assim, o Figueiredo, naquele jogo, tomei essa decisão. A gente precisava mudar a característica, mudar a forma de jogar. A gente precisava ser mais ofensivo. Como eu sei que é um jogador que marca muito bem, eu não tinha nenhuma preocupação, né? Eu precisava de um jogador que realmente marchasse por aquele lado, né? Com muita força física. Chegou a bater um papo com ele pra ver se ele mudava de posição pra sempre ou não? Não, por serem 10 jogos, não rolou? Não rolou. Mas você vê, assim, esse potencial todo pra ele virar lateral, que o lateral é uma posição escassa, né? Assim, hoje no futebol mundial até, o lateral é muito difícil de encontrar. Eu não vejo nele, por exemplo, esse desejo, né? Ele falou, ajudo naquilo que precisar. Mas ele é um atacante. Ele realmente é um atacante com muita capacidade, muita força física, um jogador muito tático também. Ele consegue fazer, tanto que o Barbieri colocou ele de volante, ele foi de volante também, né? Bem que eu acho que Marlon tem toda a capacidade de jogar ali do lado do Andrade, Jair, né? O Figueiredo também, mas eu acho que ele, ofensivamente, ele vai dar muito mais para o Vasco do que basicamente jogando na parte mais defensiva. Mas era interessante, se ele tomasse essa decisão, com certeza a gente está vendo aí, realmente está difícil de surgir grandes laterais. Ele tem todas as valências de um lateral, porque, como eu falei, ele marca muito bem, ele tem uma boa quebra de linhas, ele consegue dar um passe muito bom. Ele, ao mesmo tempo que consegue chegar à linha de fundo e cruzar, ele é um jogador que corta para dentro, bate de direita e de esquerda. Um jogador que faz uma cobertura, tem uma leitura tática muito boa, porque ele consegue fazer muito bem uma cobertura do zagueiro, por exemplo, quando a bola está do lado esquerdo, ele é um cara que se comunica. O Figueiredo é um líder, né? Um jogador jovem, mas ele fala, ele não fica calado dentro de campo. Então, realmente é um jogador que tem grandes possibilidades. Se ele tomar essa decisão, posso dar alguns toques para ele também. Eu ia falar isso, lateral direito. Pelo menos, assim, um WhatsApp dava pra mandar. Tem algumas dicas boas. Mas conta sobre esse jogo contra o Operário, que, assim, é um jogo icônico na campanha, né, Jorginho? Verdade. O jogo contra o Operário, um jogo difícil. Como eu tinha sido treinador do Curitiba, joguei contra o Operário lá. E é difícil de vencer deles. É muito difícil de vencer deles, porque realmente é uma equipe muito forte fisicamente, uma equipe muito alta, a estatura dos jogadores. Normalmente, eles pegam jogadores muito altos, literalmente muita porrada, chegam junto. E foi um jogo assim marcante pra gente, marcante no momento que foi, como aconteceu o gol, a entrada do Alex. Ele jogou pra caraca naquele jogo, realmente, assim, foi um jogador extremamente importante, o gol que ele fez. Então, assim, e naquele momento ali a gente viu justamente isso, porque até aquele momento o Vasco não tinha tido mais virada, e a gente teve uma virada. Então,
como a torcida canta, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, e foi maravilhoso a gente ver isso aí, isso incorpora no atleta. Eles estavam indo para jogos, principalmente fora de casa, que eles não conseguiam virar. E é muito importante acontecer isso, é muito importante trazer essa memória deles de que, ó, é possível, já aconteceu isso, e foi o que aconteceu. Era um time que não pontuava fora de casa, né? Não pontuava. Era um time que até ficou numa situação difícil na Série B, porque era um time que passava muito tempo só perdendo. Acho que foram 7 ou 8 jogos consecutivos sem pontuar. Mas aí você faz esse jogo contra o Operário, vai bem, vira. E tem um jogo em casa que não é bem uma virada, mas teve um gol de desempate. E aí sim foi um jogo que aconteceu de tudo, né? Que o Vasco começou ganhando, o Criciúma empatou. E o Criciúma teve, acho, 3 ou 4 oportunidades claríssimas de gol, a bola não entrou. E o Fábio Gomes veio do banco e fez um gol. Exatamente. Foi o... Dá pra falar que é o gol do acesso? E foi o momento do Fábio, né, cara? Fábio é interessante, que é um jogador que tem todas as valências para um grande centroavante, mas ele não conseguiu se encontrar no Vasco, né? E naquele jogo foi importantíssimo pra gente, foram 3 pontos importantíssimos naquele momento ali, e foi uma explosão de alegria, né? O gol que ele fez para ele também, a gente até colocou ele em alguns outros momentos, tentamos colocá-lo até de titular, mas ele não conseguia manter o mesmo nível quando ele entrava nos jogos, mas foi um jogo eletrizante que realmente assim marcou pra gente. Uma equipe que não tinha, que sempre que começava perdendo, ela não conseguia ter uma virada, conseguindo 2 viradas importantes, foi fundamental. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto!